é uma das pessoas que melhor representa comédia e a comédia. As personagens icónicas, como Zé Manel Taxista, persistem nas expressões, nos jeitos e nos sotaques que encontramos no humor nacional. Está de volta à rádio, como sempre nas nossas televisões e pelos palcos do país. Lar Doce Lar, peça estreada há 10 anos, vai para uma temporada aparentemente final, no Teatro Vilaré, ao lado de Joaquim Monchique. Na TSF conta-nos diariamente como vai Portugal. Assim se faz Portugal, é o nome da rubrica, com textos de Afonso Cruz, Filipe Homem Fonseca, Luísa Costa Gomes e Manuel Monteiro. Nos ecrãs portugueses prossegue com vários projetos, continua ao lado de Hermano José, no Cá por Casa, na RTP, e fez parte do elenco da série Causa Própria, eleita recentemente melhor série nos prémios Sofia. Bem-vinda, Maria Rueff, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, muito obrigada. Humor à primeira vista. Eu referi aqui uma personagem específica, o Zé Manel Taxista. Nós estamos a gravar no dia a seguir ao Benfica Sporting. E, aliás, ontem o Ricardo, que é um dos autores do Ricardo Araújo Pereira, um dos autores do Zé Manel, enfim, eu dizia-te em bastidores que tive o privilégio de me estrear com todos os nossos brilhantes humoristas que estão hoje, enfim, em grande plano e muito bem. Mas começámos todos juntos e ao mesmo tempo eu comecei ao lado do Herman, enfim, e essa equipa, Ricardo Araújo Pereira, Filipe Homem Fonseca, que hoje em dia até João Quadros, continua, a própria Joana Marques, que escreveu ainda Zé Manel também para a rádio, para mim, Maria João Cruz, por aí fora, enfim, todas as pessoas que a pessoa pensa assim, é humorista. Eu já tive o privilégio de dizer palavras deles. Rui Cardoso Martins, que é o autor da série Causa Própria, que também escreveu para o Herman Enciclopédia, para todos os programas do Herman. O Zé Manel é de facto como se fosse assim o meu cartão de visita, digamos assim, é uma personagem, enfim, um travesti, que também não é muito vulgar uma mulher fazer de homem. E essa componente benfiquista foi emprestada pelo Ricardo e enfim, aliás, como se viu ontem, ele a festejar o golo, não é? Festejou o golo em direto, portanto está ali na alma dele e de facto o Zé Manel é uma das coisas que mais me orgulha ter feito, porque eu acho que todos os artistas trabalham para conseguir chegar, enfim, ao maior número. Como, não é? Sim, há uma personagem que seja, enfim, quase universal. É isso. E a Maria Rueff conseguiu feliz. interpretar até algumas que ficaram, não é? O Zé Manel Taxista, temos a Idália. Eu chamo, sim, a Idália no Nelly Idália, aliás, é um dos sketches que, enfim, que de alguma forma teve um papel sociológico, que é um dos papéis do humor, pelo menos, de alguma forma espelhar o que se vai passando na sociedade e repara, quando estreámos esse sketch, eu e o Herman, não havia ainda sequer legislação sobre casamentos gay, nem muito longe. Ainda estávamos longe. Tudo muito, muito, muito longe. Portanto, mostrar uma espécie de artimanha que infelizmente usavam as duas pessoas, não digo só as pessoas que não podiam, enfim, viver a sua sexualidade de forma mais livre, como outras pessoas que muitas vezes acostumavam-se à infelicidade, digamos assim. Mas eu ia infelizmente devo dizer que por mais lei, por mais que a sociedade avance, e nós vivemos aqui nos centros urbanos, Portugal em muitas zonas e também nos centros urbanos retrocedeu, e portanto ainda há muitos Nelos e Idálias sem necessidade nenhuma. Ainda é importante duas personagens, neste caso esse conjunto. Eu acho que é importante que as pessoas reflitam sempre reflitam sempre na vida que têm e sabes que ser feliz dá muito trabalho, é preciso muita coragem, mas eu acho que essa coragem é necessária, porque a felicidade compensa, acho. Claro. Eu ia perguntar especificamente, dei esses dois exemplos de personagens. Temos o exemplo, o Lar Doce Lar, 10 anos, não é? Já é uma extensão bastante considerável. Sim. E estas personagens que ficam, eu acredito que seja muito prazeroso para a atriz ou o ator que está a interpretá-las. Não são só interpretações. No caso do humorista, nos Estados Unidos, os comediantes, digamos assim, é quase uma cocriação, porque, por exemplo, para dar um exemplo do Zé Manel, pois é, exatamente. Os autores, no caso os primeiros, como eu já dei exemplo do Ricardo, escrevem, ou seja, fixam o texto, mas muito dos tiques da própria criação do boneco
é E minha. nesse caso era É como se baseado fosse numa pessoa que existiu e existia, não é? que era Exato. um trolha que ia à Que casa dos meus frequentava, pais, exato. o senhor Arnaldo, não sei ainda será vivo, vai daqui o meu abraço e gratidão por lhe ter roubado a alma e os tiques. Lisboeta, Chegou a Marialva. falar com ele sobre a personagem? Nunca mais me voltei a cruzar com o senhor Arnaldo. Mas enfim, há muitos. Eu cresci no bairro da Graça, estudei no Castelo e, portanto, pude observar estes tipos Uhum. lisboetas que, aliás, fazem parte da minha galeria, digamos assim, de bonecos. Foram observados nesta Lisboa que hoje em dia gentrificada já pouco existe. Uhum. Provavelmente estes tipos estão, enfim, infelizmente nas zonas suburbanas para dar lugar a esta massa de turistas. Nessas personagens especificamente que sim, resistem, não é? Que ficam na nossa memória, sim, eu estava a pensar se no papel lá está, do ator ou da atriz, ou até neste caso sim, até de cocriação, não é? sim. Se chega ali um momento em que eu acredito, aqueles sketches eram todos, lá está, pessoas brilhantes, os mais brilhantes guionistas portugueses a escreverem para essa personagem. Chega ali a um ponto que já são muitos anos e também o próprio ator ou atriz se farta um pouco Não, da não, não. personagem, ou nunca? Não, nós fazemos uma espécie de autocrítica, ou seja, quando eu sinto que eu própria me começo a cansar Uhum. ou sinto-me a fazer mais do mesmo, por norma, não é que os abandono, porque, por Uhum. exemplo, o Zé Manel é uma personagem que fez 25 anos antes da pandemia, portanto já estará a caminho dos quase 30, e ele durou muito tempo. Em todos Uhum. os suportes temos, aliás, um disco, Exato. um musical, Na rádio, crónicas nos jornais, que enfim que privilegiava só certo. a parte escrita Uhum. dos autores, mas essas personagens estarão por aí. É um bocadinho como perguntar a um desenhador de banda desenhada se o seu Tintin ou o seu Asterix se deixam de fazer sentido. Hum. Não, é uma criação que existe quando eu sentir. E, aliás, de vez em quando no Cá por Casa voltamos aos bonecos, o Hermano ao seu Esteves e eu ao Zé Manel, quando há, enfim, Uhum. jogos Uhum. que o justifiquem. Portanto, o que nós fazemos é uma espécie de deixá-los, às vezes, repousar um bocadinho e Claro, exato, depois exato. voltar a eles e Sim. tentar fazer sempre coisas novas. Agora, a humanidade, que é o nosso trabalho, retratar a E vai humanidade, descobrindo coisas novas sobre não essas muda. personagens? Vou acrescentando, por exemplo, nesse tal musical que eu fiz há quase 4 anos, Uhum. que comemorava os 25 anos do Zé Manel, nós retratámos a Lisboa gentrificada. Ah, ok. Precisamente antes da pandemia, que já estava este boom, e agora voltámos a esse boom, como se pode ver no centro não só de Lisboa, como do Porto, agora Coimbra, etc. E, portanto, é a reação dessa figura, que era um taxista tradicional, bom malandro, Marialva, hum, a esta invasão de turistas, à invasão dos tuk-tuks, à invasão dos Ubers, como é que se relacionam estas figuras com novos tipos transexuais, travestis, estudantes de Erasmus, por aí fora. Portanto, ou seja, face às novas figuras, estas personagens tipo também vão evoluindo e E reagindo. reagindo, exato. E reagindo, como nós todos Claro, portugueses. claro que sim. Claro que sim. Aqui nesta perspectiva da rádio, Sim. Assim se faz Portugal, na TSF, Certo. são textos de 4 autores diferentes, Sim, foi uma semana atribuída a cada, não é? Exato, foi uma vontade minha foi o convite do Domingos de Andrade para a TSF, para eu voltar à TSF. Eu tive muitos anos. O Herman foi o primeiro humorista a fazer o humor na TSF. Mais tarde o Emílio Rangel convidou-me para a TSF também, onde eu fiz também Zé Manel, a Dona Rosete, uma data de personagens tipo que foram criadas ou transportadas, porque já existiam na televisão, para a rádio. Mas eu desta feita pedi, porque lá está a tal necessidade de evolução enquanto não só humorista como atriz, não é? Eu pedi que pudesse ir para outro tipo de humor, porque o humor não é só a gargalhada larga, aberta, mas é também sarcasmo, ironia, fino recorte, pensamento, perspectiva sobre, neste caso, Portugal, e portanto
pedi ao Domingos de Andrade, que seria talvez mais interessante para mim, agora que tenho 51 anos, dar voz, mais uma vez privilegiando os autores portugueses, que é essa a minha grande bandeira, digamos assim, e uma das coisas que me orgulha em termos de carreira, ter dado voz sempre a criadores portugueses, escritores, e tentar este formato que é a crónica, e escritores, alguns com quem eu trabalhei já. A Luísa Costa Gomes é autora do Do texto Lar do base Ocelar, não é? Lar do Ocelar, o Filipe Homem Fonseca noutros, As produções fictícias nas desde produções sempre, não é? fictícias, fizemos uma Claro. série off chamada Submersos, num registro de dramedy que me interessa muito, que toca na tragédia e na comédia. Portanto, lá está. Eu, dentro do espectro de comédia, tento não só uma das cores, não é? Tento abranger Claro. mais coisas, e portanto tem sido muito claro que não é uma gargalhada imediata. Claro que para algumas pessoas foi uma surpresa não ser um boneco, estão mais habituados a ver esse meu trabalho, mas para mim está a ser muito bom poder E o que é que vai dar este aprendendo tom mais Porque é sempre é um novo desafio a cada semana, a cada não é? semana, é uma maravilha. E podem ser até dentro, às Fôssemos vezes dentro nós- da mesma semana, registros Sim, diferentes, sim. e mudando de semana, então é comparavelmente O que foi diferente. lançado a estes escritores concretamente é: tem uma atriz, usem-me, salvo seja, da forma que quiserem, ou seja, não só como narradora, podendo encarar uma personagem, podendo ler como quem lê uma notícia, ou ler como quem, enfim, informa o trânsito, o que quiserem. E, portanto, enfim, é essa a experiência, é um bocadinho laboratório que temos estado a fazer. Mais dinheiro houvesse, mais escritores. Isto não houve Sim, aqui sim. só não houve nenhum privilégio, digamos assim, houve nomes em cima da mesa. A nossa Claro. vontade é que pudesse ser espalhado a mais escritores, mas nem toda a gente, mesmo na escrita, tem vontade de tentar a ironia e o sarcasmo, que também não é obrigatório. Há crónicas que são mais tristes, por exemplo, Claro. não têm necessariamente que fazer rir. E nesses, lá está, estes 4 atores, autores, peço desculpa, Não faz mal. autores tão diferentes, Uhum. o que é que esta rubrica já começou há algumas semanas, Sim. não é? Já há algum Alguns tempo, meses, acho meses eu até já, exato. E o que é que já vai assim percebendo que é o Afonso Cruz? Eu gosto muito quando ele consegue fazer isto. Eu acho ou que o Manuel Monteiro. eu acho que se nota já um tom muito concreto de todos eles. Digamos que eu com o Filipe e com a Luísa já estava mais calhada, digamos assim. Aliás, a Luísa, antes do Lar do Ocelar, eu já tinha feito precisamente uma peça chamada Inox com o António Feio e José Pedro Gomes há muitos anos, de 2000, acho eu, no Tivoli, e que era uma resenha de vários textos, mais do género stand-up. E, Ok. portanto, eu já tinha dito textos da Luísa, e ela é maravilhosa nesse género, porque cada frase tem várias nuances, várias possibilidades de atirar o texto. Portanto, os dois para mim são muito já. É muito imediata Sim. a maneira como eu Claro. pego. De qualquer forma, para explicar, eu tenho o gosto de ensaiar com eles antes de as fazer. Ah, é? Portanto, não é Ok. só ler. Ok. Fazemos ensaios por Zoom, Ok. discutimos os temas. Portanto, sabes, é muito. Depois de tantos anos a trabalhar intensivamente em vários espectros do humor e da comédia, eu também preciso de me desafiar. Essencialmente, o que está a ser muito bom é esse desafio, é todas as semanas poder tentar ir para fora de pé, digamos assim. E, portanto, tem sido muito bom. Com o Manel Monteiro, uma recente descoberta também muito, muito interessante. Eu tinha-me apaixonado por um livro que ele tem sobre a língua portuguesa, porque eu também sou muito purista da nossa língua. Defensora, não é? Defensora, Claro, e é o isso. Afonso Cruz, até porque para se poder dar a voz a tantos sotaques, a tantos calões, a tanto vernáculo, tem que se ter, é como, só se pode ser como o Picasso depois de ter anos e anos e anos de desenho à vista, não é? Claro. Ou seja, a Pina Bausch tem anos e anos e anos de barra clássica. Tem que se dominar muito bem a oralidade, a língua portuguesa, para poder destruir ou modificar ou brincar com ela. Pronto. Distorcê-la, não é? Distorcê-la, precisamente. Portanto, Claro. hum,
É esse o trabalho. O Afonso Cruz, uma recente. Fui gostando dos livros dele, também da ficção, também músico, aliás, como o Filipe, Exato. e portanto. Pois é, Guionista casei bem. também, e portanto e tem sido muito engraçado porque são mesmo linguagens muito diferentes. Estou muito feliz. E que falava em desafios, era Para importante. dizer que também teremos que aceitou o Tolentino de Mendonça, que fará na Semana da Juventude crónicas que alertam mais talvez ao Ok. pensamento ou ao sentido do humor, enfim. Especificamente nessa semana. Especificamente nessa semana, Ok. que terá mais a ver com isso, como uma espécie de exercício de nos autopensarmos em que lugar é que está o riso, que função tem o riso, e portanto para mim também vai ser muito prazeroso poder dizer Claro. crónicas de um autor que eu admiro imenso e que também é dramaturgo. Certo. A Maria referiu a questão do desafio Uhum. desta nova rubrica ser importante em termos Uhum. de desafio. Que outros desafios é que tem assim A longo na prazo. miragem? Na miragem, aqui se calhar já perto. Sabes, eu Porque essa questão acho, por já ter tanto trabalho, não é? sim, É cada vez mais difícil a reinvenção, não é? sim, é. E por isso é que deve ser às vezes difícil. Agora vou para onde? Já fui à Sabes, rádio, já fui ao teatro, já já fui fui ao à televisão, cinema, já fui ao cinema. Não, e mesmo isto da causa própria aceitei porque era um registro dramático completamente diferente do que eu por norma faço. O que é que me vai desafiando? Eu tento sempre ser muito genuína e pôr essencialmente a humildade ao serviço da minha carreira, mesmo agora na novela Festa é Festa, que Certo, aceitei na TVI. porque há muito que gosto de trabalhar para o grande público. Aliás, o Lar do Ocelar, por exemplo, o Zé Manel, eu tenho figuras de grande público. E isso é uma dos talentos, é um bocado como a parábola dos talentos, não é? Não devemos desperdiçar. Se eu tenho essa capacidade de chegar aos outros, devo usá-la, devo aproveitá-la. E tem sido muito gratificante sentir, porque temos andado em turnê, antes de termos assentado outra vez a Reais no Vilaré com o Lar do Ocelar, ir a cada terra com a peça e saber que as pessoas reconhecem o trabalho e ser uma mulher do Norte que, enfim, que tento de alguma forma homenagear as raízes. A minha mãe era da Beira Alta, portanto é aquele tipo de matriarca, de mulher que leva tudo à frente, e isso dá-me um especial gozo, mostrar, lá está, que não são só bonecos, que foi sempre a minha preocupação, mas são pessoas, ou seja, emprestar um bocadinho de alma. Os sotaques não é só contar uma anedota Uhum. ou falar assim porque no Norte se fala assim Claro. e dizer uma asneira. Tem a ver com uma alma e com o sentido de encarar a vida de uma determinada maneira. E portanto é nesse sentido sentido, estou-me a repetir, mas os desafios para mim vão normalmente acreditar no que estou a fazer e saber que vou servir qualquer coisa e estar sobretudo nessa missão de chegar ao outro, ou fazendo-o rir, ou fazendo-o pensar, ou às vezes fazendo-o chorar, tudo, porque o choro Claro. também é uma catarse, e portanto encaro a minha profissão como um serviço, como uma missão. Nessa peça especificamente, Lar do Ocelar, Uhum. estreou há 10 anos. Há 10 anos foi Agora vem assentar Arraiais Arraiais ao Vilaré. ao Vilaré, supostamente. Quem A sabe, última não é? temporada, A última quem temporada, sabe. vamos ver. Para quem nos está a ouvir, já agora só dizer, Sim, está às sextas, E sábados e sábados domingos. 21, domingos às 17, matiné. Foi dos maiores sucessos da Mas minha... só para colocar uma Claro, questão, diz. o texto mudou ao longo dos 10 anos? O texto mudou logo de início. A Luísa Costa Gomes fez um texto base chamado O que importa é que sejam felizes. Era um texto... Foi uma encomenda nossa. O Joaquim e eu pedimos à Luísa que enfim, que bolasse, eu estou um bocado com o português do Brasil. Também Balasse, claro. uma peça que tivesse a ver com estas, tinham aparecido estas residências upper class, digamos assim, para geriátricas assim muito chiques, e portanto que engendrássemos uma atriz que podia ter sido uma Laura Alves, uma grande atriz de teatro comercial, para grande público, uma amiga retornada, porque a minha própria família veio de Moçambique, e, enfim, que ficassem juntas nestas residências e depois fazer o que se chama comédia de portas, comédia de enganos.
com 2 atores a servir várias personagens, neste caso um médico, uma velhota que lá aparece a páginas tantas, não posso contar muito, se bem que as pessoas já viram e reviram, que é um dos nossos grandes gostos, é saber que há muita gente que repete 10, 11 vezes a própria peça, portanto é assim uma Às coisa vezes já sabem falas quase ou do não. Guinness, sim, sabem falas. E portanto isto foi numa altura difícil da Troika, estávamos em crise. Há 10 anos. Exatamente, e Pois. portanto. Uma pessoa já nem se lembra de como Exatamente. o que é que Como aliás acontecia. estamos agora outra vez, Pois. e portanto nós precisávamos de emprestar às pessoas e a nós próprios um sonho e uma capacidade, enfim, com pouco dinheiro, digamos assim, de construir. Por isso somos os dois a servir vários personagens e então conseguimos este engenho desta peça com a ajuda preciosíssima do nosso encenador, companheiro para mim de muitíssimos projetos, António Pires, que encenou e de alguma forma artilhou, porque é uma peça que tem assim um lado meio mágico, esta comédia, e que nós nunca esperássemos que fosse este êxito que foi. Tivemos 10 sempre anos. salas esgotadas, desde há 10 anos para cá. Tivemos em cena da primeira vez 3 anos, com 2 ou 3 turnês pelo país inteiro. Fomos ao Porto talvez 10, 15 vezes com a peça. Desta vez voltámos, já estreámos há um ano no Maria Matos, turnê, voltámos a Lisboa. A gente diz que é a última temporada, mas se o público nos voltar a querer Vamos arranjar, ao 11º exatamente, ano, vamos, não é? exato, vamos tentar, sim. Nós já mencionámos aqui bastantes autores. Mas isso para te explicar, esse texto, portanto, foi uma base de trabalho. Ok. E depois nós fizemos o que se chama residência artística, isto é, eu, o Monchique e o António Pires, o Dino Alves, que é o responsável pelos figurinos. Fechámos-nos, digamos que por acaso na altura, na minha casa e reerguemos, digamos assim, enchemos de graças mais óbvias e co-criámos as tais personagens, ok. a tal co-criação do comediante em cima daquele texto mais liso, digamos assim. O texto vai sendo. É o mesmo texto de origem, portanto é uma base, é exatamente como no jazz. Eu dou Ok. sempre este exemplo. É aquela partitura e nós, consoante o dia, vamos improvisando, voltando depois, obviamente, à partitura, se estamos inspirados. Quando não estamos, vai a partitura, que já de si é muito, muito, muito boa, muito boa. Eu estava a dizer que já mencionámos aqui vários autores. A Maria trabalhou com Todos. Lá está, com todos, com os mais brilhantes guionistas. Passaram pelas suas mãos imensos textos, não é? Sim. E eu acho que a Maria está nessa posição privilegiada, não é? De conseguir dizer, ao ter analisado esses textos todos, o que é que, quando olha para um texto, faz com que perceba este aqui, isto tem muita graça, não é? Eu consigo perceber o que é que tem graça e o que é que não tem graça. Porém, ninguém no mundo consegue entender, são fenómenos estranhíssimos que nos ultrapassa. É como ganhar a lotaria, o que é que vai ser ou não um sucesso. Quando eu fiz o Zé Manel a primeira vez, e reparem, uma coisa um bocadito mal urdida, não é? Uma mulher com o cabelo besuntado, uns óculos, coisa assim toda. Nunca imaginei que aquele boneco pudesse durar 30 anos. Portanto, ou seja, por mais que nós consigamos perceber, isto vai ser um bordão, esta frase, esta construção desta piada tem muita graça. E depois a comédia é complicadíssima, é muito mais complicada do que parece em termos de construção. Depende de respirações, depende de públicos, depende às vezes uma coisa lida, não é igual não tem a mesma graça do que uma coisa dita, ou uma coisa dita tem um peso, ou fica com uma espécie de amargo que lido não tem. Portanto, ou seja, isto é muito mais complexo e de alguma forma arbitrário do que parece. Claro. Portanto, eu consigo ter, enfim, algum treino ao ler um texto, mas não te sei dizer nunca se será um êxito ou não. Não, mas eu digo Em termos de perspectivar se está bem escrito ou não, se está bem construído ou não. Porque, ou seja, os autores têm todas formas de chegar à piada diferentes, não é? Certo. E acredito que, eu não sou autor, mas acredito que
nós percebemos ao ler se aquilo tem piada, também com base naquilo que conhecemos, na forma como o autor trabalha, não é? Sim, porque a maior parte dos textos, repara, a maior parte hoje a ideia que se tem do humorista é o stand-upper ou o humorista que escreve para si próprio. E, portanto, muitas vezes nós reconhecemos aquela piada dita por aquela pessoa que tem uma graça porque ele ou tem cara de pau, ou tem uma cara inocente e pode dizer as maiores barbaridades. Outra coisa é um argumentista ou um autor ou um dramaturgo escrever para um ator comediante. Claro. É outra coisa completamente diferente. Sim. E aí depende de um trabalho de construção do próprio ator, de encenação. Portanto, é como eu te digo, há vários registros. E há pessoas que também têm a ver com a idade, com o reconhecimento público. O Ricardo, hoje em dia, se calhar tem de medir muito mais as coisas que diz do que tinha quando estava na SIC Radical. Eu estou a dizer em termos de peso de recepção de determinadas piadas. E do público também para quem está a comunicar, não é? Exatamente, e o próprio público. Como nós, sei lá, uma coisa que eu e o Herman dizemos, se calhar torna-se grave no tal clipping, porque hoje em dia, e é bom abrirmos esta página da tal suposta higienização, entre aspas, da literatura, das obras de arte, da história, e o humor foi o primeiro. Antes do Lar do Celar, fiz justamente com António Pires uma coisa chamada Cabaré Alemão, onde usávamos textos da altura de Berlim, do Hitler, e que são, infelizmente, muito parecidos com o que vamos reconhecendo. Claro que a censura é praticada de outra forma, é uma censura cobarde, sem rosto, de grupos virtual, económicos, às vezes, virtual, mas o humorista, por norma, é o primeiro a sentir na pele que disse qualquer coisa. Aliás, nota-se muito no Twitter, qualquer frase que se diga é imediatamente varrida a comentários, que era uma coisa que eu no início do Twitter as pessoas entendiam que era uma brincadeira, e hoje em dia é tudo politizado. Ou cada frase não é lida como uma coisa divertente, como dizem os italianos. É logo um statement político. Isso é uma chatice, mas estamos a viver isso neste momento. E a mim custa-me muito, como comediante, também no teatro, já para não falar no teatro, na história dos movimentos, etc., tudo isso, quer dizer, que tiram a essência do que é ser ator. Ser ator, representar, quer dizer em latim, estar em vez de. Portanto, não sou eu, Maria, que vou para a cena, é aquela personagem. Portanto, eu não tenho que ser aquela personagem. Eu acho que há aqui nesta altura uma data de confusões e de lutas que estão todas misturadas, sob pena de ninguém chegar a lado nenhum, porque se misturou precisamente tudo. No humor já se sente isso há uns tempos. Porquê que é no humor que se sente primeiro? Porque o humor trabalha com o avesso, o humor faz medo, quer dizer, esta é a minha opinião. Há outros autores, atores, humoristas que divergem desta minha opinião, mas... Faz medo em que sentido? Faz medo, porque ninguém quer ser exposto ao ridículo, não é? Okay. Supostamente o humorista tem a arma de ridicularizar o outro, de tirar a pose do outro. E o problema é que as sociedades são construídas com poses. Então agora, cada vez mais com as redes sociais, onde tudo é ego. A pessoa só existe, não interessa se foste viajar. Interessa se apareceu a fotografia contigo no sítio a provar que viajaste, ou a provar que experimentaste o sushi não sei de quem e que vestiste a roupa de não sei quem. Portanto, o mundo está cheio de pose, de ego, de individualismo. Qualquer humorista que tem essa varinha de condão um bocadinho de tirar a pose, de conseguir com uma frase ridicularizar o outro, faz muito medo. E é um alvo a bater imediatamente, claro. Claro. Eu dizia na introdução que há expressões, falei também dos destaques. Eu há uns tempos estive o Carlos Coutinho de Vilhena, esteve aqui no podcast, e ele dava o exemplo da Maria, também dos gatos Fedorento. Eu se calhar não era. Eras muito era mesmo muito novinho. Eu estava a dizer até, quando estávamos a vir aqui para o estúdio, o Herman's Up é 96. Sim, e eu nasci em 98. Ih, caramba! Estou a falar ainda nem sequer com o embrião, estou a dar uma entrevista. É quase isso. Não, mas ou seja, eu vivi a experiência Herman e consequentemente Maria Rueff também, de uma forma diferente, mas lembro-me perfeitamente, por exemplo, o VIP Manicures foi uma coisa que se calhar
a mim teve um impacto diferente do que aos meus pais, não é? Mas certo. porque foi ali um Olha, fico muito Ana feliz Bola porque, e Maria aliás, Rueff, não é? quando falo nos guionistas, deixa-me falar também na Ana Bola e no Herman enquanto Claro, escritor, não é claro. só enquanto Sim. comediante. Lá está, olha, aí está uma das coisas onde eu fico muito feliz Sim. de perceber que agora já se dá espaço a tantas mulheres no humor, Claro. ou tantas mulheres a Sim, gravatarem, sim. neste momento com mais notoriedade, a Joana Marques, que começou justamente Certo. como guionista, porque eu e a Bola éramos um bocadinho esses tais bichos raros. Bom, enfim, há outras atrizes comediantes, mas neste Sim, sim. sentido, de fazer um Claro. humor mais em cima. E, aliás, eu estreiei-me com a Bola na Mulher do Senhor Ministro, que isso então nem sequer, se calhar os teus pais ainda nem Não, estavam juntos. eu já apanhei alguns Mas pronto, na televisão. que era uma espécie Sim, de não, mas- humor político suave, sim. mas também humor político. Não sei o que é que querias perguntar da minha Eu contracena ia com a Ana perguntar Bola. essa. Não, era a questão Certo. de. Eu sinto que ficaram, até às vezes, na nossa oralidade, Certo, no dia a alguns dia. bordões, sim. Algumas coisas, ou às vezes referências, por exemplo, de Gato Fedorento, mas Certo. também o Zé Manuel Taxista, Certo. assim, ou alguém pensa É a em fazer Rosette, um que tu ainda não sotaque- sabes quem é, mas Sei- há muitas pessoas que dizem e tudo, e tudo, e tudo, e eu às vezes digo que giro, isso era de um boneco meu, e as pessoas ficam assim. A sério? Não é? Exato, A sério? Era Mas sabes que isso é aquilo que eu te digo, é o tal. São as tais coisas que compensam, não é? Sentires ficaste Sim. de alguma forma no cancioneiro. É bom. É Não, muito bom. isto, pronto, às vezes eu não quero estar também a colocar os convidados na posição do autoelogio, mas eu acho que isso é importante. Que influência é que a Maria acha que tem, por exemplo, nessas comediantes que agora vemos, mas também num panorama de. Não me fica nada bem dizer. Não, eu acho que do que eu noto, sabes que para uma mulher ainda hoje é muito difícil ser uma mulher no humor e mundialmente. Basta fazer um searchzinho na net e perceber que todas as americanas, inglesas, etc., se queixam sempre dentro das suas sociedades. Foi muito necessário partir pedra. Em Portugal, por norma, qualquer meio onde uma mulher se distinga. Portugal ainda tem uma herança enormíssima, é uma sociedade patriarcal, portanto, qualquer escritora, pintora, dirá o que eu digo. Nunca é mano a mano, é sempre com mais dor. Temos que trabalhar muito mais do que os homens e, mesmo assim, nem sempre nos permitem sentar à mesma mesa. E eu notei ao longo destes anos todos avanços, recuos, avanços, recuos. O que é que eu posso dizer? Tenho pena. Agora, acho que de alguma forma contribuí para inspirar, no sentido de não é que me copiem, eu não tenho nada dessas pretensões. Inspirar Claro. que é possível a uma miúda que esteja em casa e que lhe apeteça pôr um bigode, porque também é isso, é apareceres ao país. Desfigurada, ou seja, porque há sempre aquela coisa, uma mulher Claro, não tem que ser aparece, mais, uma mulher não ri pois, dilatadamente, isso. uma mulher não gargalha, uma mulher tem que ter uma certa. Tem que ficar no seu canto. Tem que ficar no seu canto, pois, tem que aparecer claro. bonitinha, tem que, enfim. Portanto, quanto mais não seja em termos dessas imagens todas, eu sinto, mas eu não fui a primeira. A Mirita Casemiro foi a primeira, por exemplo, comediante portuguesa no teatro. É a senhora do Adeus, ó Terra, por exemplo, que foi companheira do Vasco Santana também, a fazer um travesti em cena. Ela entrava a cavalo, fazia um toureiro, entrava a cavalo. Portanto, isto é quase como cometas. De vez em quando, de 10 em 10 anos, vem uma mulher comediante que parece que é a primeira que revoluciona. Não revolucionei. Acho é que são precisas, de vez em quando, estas mini. Marias da Fonte, no sentido de pegar na arma e dizer nós também somos capazes. Também, E eu sim. acho que hoje em dia fico muito feliz por haver espaço para mais mulheres e se de alguma forma inspirei no sentido de bora lá, que nós também conseguimos. E Fico de muito facto, feliz. já falámos da Joana Marques, por exemplo, a Bumba na Fofinha, a A Mariana Bomba na Cabral, Fofinha, teve um espetáculo de stand-up. mesmo portanto, a Beatriz. Gosta, exatamente, Portanto, ou também. seja, e várias atrizes, A comediantes. Inês Aires Pereira. Exatamente, a Joana Paz de Brito no Herman, a Exato. Gabriela Barros no Porto, ou seja, várias mulheres que não se importam de aparecer, de servir o ridículo, o risível, que é a nossa arte. Não aparecer só bonitinhas, ou seja, é tudo uma questão de, eu diria,
se desse aulas para comédia, eu diria que o Nicolau dizia uma frase muito bonita: o comediante é o ator que se suja, ou seja, é o ator que não tem vergonha de aparecer sem ego, que Essa- sabe que tá a servir o outro. É isso. Acontece com a Maria ter também na sua oralidade do dia a dia às vezes expressões de Tem. atrizes que viu quando era mais nova, Sim, eu ou tenho muito. de comédia em geral. Toda a nossa geração foi marcada pelos bordões, obviamente, do Herman, não é? Todos nós, Claro, claro. não havia necessidade. Esse, por acaso, eu já estava ao lado dele, mas sei lá, coisas antigas dele. E Serra Roubada Isidro, que era do Tony Silva, por exemplo. Eu é mais bolos. Claro. Aliás, olha, se escolhesse um sketch, como pediste há Então, bocado, a seguir até vamos a esse, então. pode-se ir buscar esse, que é da. Eu não queria muito escolher um, porque eu tenho tanta admiração por vários atores, comediantes portugueses, mulheres também, como estrangeiros, costumo sempre estar a dizer só o Gervais e esquecer as Absolutely Fabulous. Ou seja, para um comediante é muito difícil estar, é como dizer, Eu acho que não conheço qual é o as Absolute. mas tens que ver, por foi um acaso. extraordinário. Então vai procurar e por favor põe um bocadinho. Então vou pôr da Zeb Feb. no final. Ok, fechamos agradeço. a chave de ouro com esse. Exatamente, já que assististe ok. à VIP Manicure, Sim. são, digamos assim, as nossas. A referência nesse aspecto? O que Ok. nós gostávamos de Acho ser que não. se fôssemos atrizes inglesas. Epá, eu acho que não conheço. São geniais. São- São geniais e autoras também, não só atrizes Ok. comediantes. E há novas, da nova geração. Eu é que me custa estar sempre a puxar nomes estrangeiros e esquecer os nossos que fizeram um trabalho. Agora, Claro. obviamente que nós, todos nós, Portugal, ainda hoje diz, ó Evaristo, tens cá disto, Disto. coisas Uhum. desses, ou seja, todos nós herdámos no tal nosso léxico, ou tal cancioneiro, ficaram frases dos nossos grandes comediantes. Portanto, se eu repito, sim, às vezes, olha, muito recentemente, é uma das coisas que eu digo muitas vezes à minha filha, quando estou assim mais embaixo, não rades comigo que eu estou doentinho, que é do Vasco Santana, por exemplo, do filme, sei lá, acho que sim, acho que todos nós repetimos coisas Então, dos outros. Agora, eu por norma, há uma coisa que me irrita muito, que Então. é, uma coisa é citar, que Uhum. infelizmente a nova geração se esquece muito, uma coisa é citar, outra coisa é gamar. E eu pedia aos novos comediantes, para já agora, quando citam, para explicarem onde é a fonte, não custa nada, é mais Claro. bonito, pôr entre aspas, isto não é meu, isto é de não sei quem. É uma forma de nós todos irmos honrando a história Claro que sim, claro que sim. dos que ficaram para trás. E é uma questão de respeito, não é? Mas isso não se passa só na comédia, Sim. passa-se em todo lado da sociedade portuguesa. As pessoas gamam. Em vez de ter, porque antigamente havia o brio de. Porque quanto mais não seja, isso mostra que somos atentos aos outros, que é tão bom ser atento ao outro. Claro. Então a Maria estava a referir o Eu é Mais Bolos, Sim, o sketch do Herman, que Herman. fez a personagem uma única vez e que marcou a nossa geração toda. Eu lembro-me de ver E esse é um registro sketch do Herman. numa aula de português. A Exato, professora mostrar-me o sketch. exatamente. E é um registro do Herman não tão histriónico, digamos assim, e eu gosto é dos meus registros quando ele faz bonecos mais tímidos, Mais fechados, não é? desajeitados. Sim. Eu acho que toda a nossa geração que cresceu a vê-lo tem o Eu é Mais Bolos como referência. Sim. Então vamos ouvir um certo desse Certo. sketch. E na nossa rubrica As Estranhas Profissões, temos hoje aqui connosco o Sr. Perfeito Calhau, radiotelegrafista. Eu não sou Perfeito Calhau. O meu nome é José Severino. Sou pasteleiro. José Severino. José Manuel Garcia Marques Severino. Oh, diabo, você é o convidado da próxima semana. Isso agora eu não sei, não é? Isso agora... Porque a senhora que foi lá da televisão, a menina Olívia, é que me disse que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse, minha senhora, mas esse dia a gente tem muito serviço, valha-me Deus. Ai, mas que Temos embaraçoso. um salão que está alugado e tudo. E eu não... Mas eu agora não sei. Eu nem sei o que fazer. Ainda por cima tinha preparado perguntas para um radiotelegrafista. Pois. Quer-se dizer, eu é mais bolos, não é? É a minha especialidade, é mais bolos e A menos que eu lhe fizesse algumas perguntas destas, mas você também não deve perceber muito destes assuntos. também temos salgados. Mas é mais bolos e nesta época é mais o bolo rei, não é? Costumo perguntar sempre a todos os convidados uma pergunta, surgiu naturalmente, que é como é que conheceram o Ricardo Araújo Pereira? A Maria conheceu num contexto diferente, porque o Ricardo era um guionista. Não, o Ricardo, Apesar de- neste caso, é horrível estar a dizer isto, mas o Ricardo é que nos conheceu a nós.
Exatamente, ele vai trabalhar exato. Peço desculpa, Gustavo, Não, mas- mas, E claro. peço desculpa, Ricardo, parece que estou aqui a puxar Não, galões, mas não, a mas verdade é essa. A verdade é que Claro que sim. o Ricardo Araújo Pereira, como todos os outros autores que faziam parte das produções fictícias, começaram a escrever para o Herman. E no caso do Ricardo, teve também a tarefa de escrever as minhas rábulas É isso. em direto no Herman Não, mas 98. eu ia Foi uma- reformular a questão, porque normalmente eu percebo, é uma questão muitas vezes geracional, não é? Sei, claro. E eu ia perguntar, porque E eu respeito, porque eu E- sou fã, aliás, assumida, Claro. não só de início, como quando comecei a dizer os textos dele, como ainda hoje. Eu sou Claro, claro. espectadora do É Gozar com quem trabalha. Sabes o que é? Portugal também tem essa grande dificuldade em elogiar o outro. Eu tenho uma profunda admiração por talento. E o Ricardo é, sem dúvida, um dos nossos maiores humoristas, guionistas e cronistas. Cronistas. E faz um exatamente. humor que eu adoro, que é o humor político. Exato. Eu ia perguntar como é que conheceu o Herman, porque essa é que deve ter sido a. Sim, é a Aquele pergunta momento da que- nossa geração. Pronto, sim, acaba por ser, Olha, mas. também foi o Herman que me conheceu. Ou seja, Então, foi na minha estreia. Eu estreiei-me com o Armando Cortês, tive esse grande privilégio, um dos nossos grandes. logo na estreia. É verdade, dos nossos grandes comediantes, o Armando Cortês, faz. Sim. Rima com esses todos que nós conhecemos só do cinema português, não é? E estreiei-me ao lado do João Baião. O João Baião, na altura, fazia-se uma coisa em Lisboa muito gira, que eu acho que aliás, hoje é um bocadinho os comedy club, mas na altura usava-se fazer café-teatro, que era uma espécie de comédia, rábulas, com personagens ligeiras, entre mesas, portanto as pessoas reuniam-se em bares e assistiam àquele espetáculo completamente divertido e sem nenhum peso, era uma coisa ligeira, digamos, uma espécie de refrigerante Ok. ao fim da noite. E disseram ao Herman que havia uma miúda que estava a fazer um café-teatro com o João Baião e que era giro ir vê-la, porque é que ele não ia ver, porque não há muitas, lá está, não havia muitas mulheres a fazer comédia. E o Herman foi-me ver e disse-me, enfim, imaginas o que é, não é? Com 19 anos ver o Herman. Exatamente. Eu e o Baião íamos morrendo de nervos. Eu representei na diagonal, aquilo tinha banquinhos, aquelas mesas com cubinhos, e aquilo era um palquinho pequenino. Eu ia-me virando na diagonal e o Herman ia arrastando o banco para me encarar nos olhos. E no fim foi ter comigo ao camarim e disse: mal eu tenho um programa, vens trabalhar comigo. E assim foi, e até Uau. hoje. E depois deu o meu nome à Ana Bola, que estava à procura de uma miúda também, e que me contratou imediatamente, porque o Herman na altura só fazia os parabéns, ainda não tinha nenhum programa de humor. Calha eu estrear-me com a Ana Bola e depois família Herman e nunca mais parei. Já agora, só para Sim. perceber melhor, o que é que, no que é que consistia o espetáculo em termos de tema? Era criado pelo João e Foi pela Maria? escrito pelo João, Ok. essencialmente, claro Ok. que depois trabalhámos os dois. Sim. Eram rábulas divertidas, fazíamos um casal pimba, por exemplo, eu fazia um ser estranhíssimo, meio uma política, assim uma mulher política meio inspirada na Natália Correia, mas um bocadito alucinada, digamos. Depois o João fazia um travesti também entre mesas, muito divertido, com nomes de cinema, nomes de filmes. Era uma coisa muito naif quase, mas que mostrava já, e que foi isso que o Herman reparou, eu fazia vários sotaques, portanto também já apontava várias figuras e não fazia nenhuma imitação, que me lembra assim, nenhuma figura que A estivesse. versatilidade Sim, e portanto puxou, não é? chamou imediatamente. Chamou. Cantávamos também. Cantava. Exatamente. E pronto. Muito bem. E depois, acredito que a Ana Bola também fosse uma figura. Claro que é. não- Toda a como família é que- Herman. É claro. assim, Como é que foi hoje em conhecê-la dia, com as também? redes, é muito difícil compreender o que era chegar à fala, ou sequer a ver Exato. estas figuras. Eles eram. Estavam numa zona inacreditável. Era ficar sem chão, era ficar num estado. Eu demorei muitos anos a conseguir tratar o Herman por tu. Muitos anos. Pois. O próprio Ricardo sente isso, portanto, ou seja, o próprio Ricardo, quando teve que escrever miúdo uma rábula para o Herman, ele aliás até conta com graça que uma vez foi parado por um polícia que lhe disse: homem, o Herman tem graça por si, não precisa que lhe escreva um texto. Ou seja,
para nós éramos Que não é miúdos. mentira nenhuma. Claro, mas quer dizer, para nós éramos miúdos que de repente entravam para a Disney. Eu digo sempre um bocado a ideia da Cinderela e depois me transformava na gata borralheira. Portanto, muitos anos eu depois de gravar ainda me beliscava e disse, isto está mesmo a acontecer. A Tela, a Bola, os Vítor de Sousa, a Rita Blanco, a Lídia Franco, todas as pessoas que trabalhavam com o Herman eram inatingíveis para nós. E sobretudo para mim, que era fã, eu não me ria, eu tinha uma adoração tal que nem sequer ria, eu ficava a olhar para os programas numa espécie de enlevo, de enlevo Pois. e, portanto foi um trabalho de uma grande ternura e dedicação do Herman para conseguir que eu ficasse à vontade, digamos É porque é assim, ao importante lado dele. para o trabalho sentir Claro. essa vontade, não, sobretudo é? de comédia, não é? É Pois é fundamental. isso, é Aliás, isso. não é por acaso, mundialmente, quase todos, o Chaplin trabalhava sempre com os mesmos cómicos, os Monty Python, todos os grupos trabalham sempre, os Gato, em família, porque é preciso um à vontade muito grande. Lá está, para nos expormos ao ridículo, para que as pessoas nos achem piada, porque o riso do outro, ou o que nós chamamos quase o outro começar a pipocar na gargalhada, também nos contagia e nos faz avançar e ir mais longe. Portanto, essa cumplicidade demora muitos anos a conseguir-se. É quase uma cumplicidade maior do que conseguir num casamento ou numa amizade. São casamentos de alma e de entendimento. É rir da mesma coisa. E, portanto, não é por acaso estamos juntos há 30 e tal. Sim, e prosseguem. E sempre mais ou menos os mesmos, sim. Esse momento de conhecer a Ana Bola também foi Claro assim que uma sim. história. Aliás, mas também ela houve uma história convidou-me assim no fim do icónica. Café Teatro, queres trabalhar comigo? Também no mesmo. Exatamente, Ok. e eu acho que baixei a cara, tipo, ela disse que eu parecia um Cocker Spaniel, assim, disse, quero. E nunca mais, também demorei muito tempo a conseguir estar à vontade, porque eram os meus ídolos absolutos. E hoje é mais fácil, é isso que eu te digo, esta coisa da rede social, de Ok, mandar sim. uma Uma mensagem, tentar chegar ao contacto. ou Claro. deixar uma coisa qualquer e as pessoas responderem. Enfim, acabou Parece um tudo mais bocadinho- imediato, mais É. próximo, não é? Não, também é tudo mais leve, não é? Não tem o peso de quando alguém nos falava-nos realmente. Quando alguém nos dava o número de telefone, era assim uma coisa, Isto caramba. está mesmo a E era, acontecer. exato, e era quase um segredo de Estado, não se dava o número, nem se dá Claro. de ninguém destas Claro. pessoas, mas portanto, digamos que hoje está tudo um bocadito mais banalizado, é o que eu sim, talvez, sim, é o que eu sim, acho, sim, sim, banalizado. banalizado. Eu estava a pensar na questão dos desafios novamente. Certo. E, nessa parte de coautoria que temos referido Quer dizer, aqui, sim. a Maria nunca aconteceu assim. Tive agora aqui uma ideia para um texto, escrever para Não, interpretar. Sabes, eu digo esse isto há processo. muitos anos. Eu sou muito académica, ou seja, eu fiz conservatório e eu tenho um profundo respeito pela folha branca. Lá está, é tal coisa do estar tudo misturado hoje em dia. Se me disseres assim, consegue escrever, passado estes anos todos, claro que eu basta improvisar uma ideia e depois fixá-la num papel e acho que tenho material cómico. Agora, é tal coisa que eu sinto um bocadinho à moda antiga, cada macaco no seu galho, isto é, um autor tem essa coisa difícil de ter uma folha em branco e ter uma ideia. E estamos a falar, repara, as pessoas só se riem de uma anedota uma vez. As pessoas só acham piada a uma anedota uma vez. Portanto, o nosso grande problema, o humor, a comédia, é uma profissão de desgaste rápido. Embora seja a mesma figura, se a graça não for diferente, se a graça não for atualizada, por exemplo, graças do Zé Manel, que eu tenha de há 5 anos atrás, em relação ao jogo de ontem, do Benfica Sporting, aquele texto tem todo que ir para o lixo. Portanto, implica fazer não sei quantas piadas ao minuto, porque as pessoas querem rir ao minuto, do que se terá passado no jogo Claro. do Benfica Sport. Portanto, isto é para dar um exemplo da dureza que é ter piada semanalmente ou diariamente ou a cada momento. Portanto, eu tenho um profundo respeito por quem se senta à frente de um computador e faz este trabalho. Da mesma maneira como todos esses guionistas, tenho um profundo respeito pelo trabalho do comediante. Mais uma vez deixo a história do stand-up e mesmo o trabalho que o Ricardo faz agora é mais próximo do stand-up do que do ator. Aliás, ele faz sempre essa destrinça entre o que é um ator de comédia
ou que era uma brincadeira, Sim. que eram os gatos, era uma brincadeira. Ele diz que foi um acidente que lhe aconteceu. Eles Não. dizem, em geral, não é? Ou seja, é uma brincadeira de representar, é um bocadinho como um grupo de universitários, ou porque ser um ator, construir uma personagem cómica é de facto outra coisa. Portanto, como eu sempre fui muito académica nesse sentido, e a minha formação é de atriz. Mesmo como encenar, eu prefiro, embora eu tenha, obviamente, sei o que é dirigir atores, dirigi no programa da Maria, sei ajudar alguns colegas a chegarem a determinadas zonas, ou zonas cómicas, como tu dizes, e bem, tenho os músculos muito trabalhados para isso, mas tenho um grande respeito pela profissão e pela arte de cada um. Não quer dizer que eu não a pudesse fazer, mas até agora sempre privilegiei este caminho. Pronto. Mas normalmente, quando lá está nesse processo de há bocado disse o verbo artilhar, eu gostei dessa ideia, Sim. que pode também na perspectiva do texto ser exponenciar as piadas, não é? Certo. Perceber como é que aquilo Certo. pode funcionar melhor. Certo. Normalmente, quando tem ideias, seja para a evolução de uma personagem ou, por exemplo, um sketch, se calhar que Certo. caiba no cá por casa, como é que depois as desenvolve? Vai falar com. Não, hoje em dia as coisas estão mais dentro do grupo de autores e são decisões do Herman, mas antigamente era como eu te digo, as reuniões era eu ia ter às produções fictícias, para teres ideia, o Herman dizia assim, convidado é o Hotel Saraiva de Carvalho, por exemplo, já não está entre nós. Certo. Maria, podias criar um taxista, uma coisa qualquer, não era ele desafiava. E eu, dentro desta ideia, juntava-me com os autores e Iam trabalhar. íamos trabalhar. Portanto, normalmente eu mostrava-lhes sotaques, maneiras. Se eu fizesse assim, se eu fizesse imitar, se fosse um homem, se eu imitasse aquele tipo de coisa e tal, da casa dos meus pais, e eles pegavam em algo e construíam o texto. Portanto, as coisas eram feitas a várias mãos. Claro que não havia estas tralhas dos computadores, ou seja, repara, Era muito tudo mais- isto tudo de alguma diferente. maneira facilitou, mas também impediu de haver um prazer de trabalho de grupo. Por isso é que eu hoje Fisicamente. físico, por isso é que eu hoje recuperei a ideia de voltar a estar com os autores, mesmo que seja por Zoom, mas não interessa, estar com eles, bater bolas com eles, porque aquela coisa completamente ascética de receber um texto e estar numa cabine sozinho a ler uma rábula, que ninguém ri, porque já nem próprio o técnico não está, ou manda-se por um microfone, Certo. como eu já cheguei a gravar algumas crónicas enfiada na casa de banho, que é onde tem melhor som, ou no carro, Ou no carro, e pois. não tens eco nenhum, de lado nenhum, e isso para mim, esse E lado. sabe bem aquele feedback ali ao lado. Absolutamente, não é? esse Claro. lado ascético, que era o que nós sentimos ainda hoje a gravar nos câmara ou nos perchistas, nas pessoas que estão connosco em estúdio, são o nosso primeiro público, e esse público para nós é fundamental, é com eles que nós tomamos o pulso de se a piada tem piada ou não, se o boneco tem graça ou não. Tem algum tipo de. Mas isso sou eu que funciona, é o que só esclarecer. Sim, claro. Funciona para mim. Cada método, Sou cada old pessoa tem o school. seu método. Sou old school. Tenho 50, quase anos. Mas Há pouco admito. referiu o Dramedy. Tem assim algum registro que gostasse de explorar mais? Gostava esse muito, gostava muito. Há especificamente? muitos anos eu fiquei doida com os Sopranos. Foi das coisas que mais me marcou. Sabes que eu não consumo muita comédia. Não, mas eu acho isso super interessante. A maior parte de. Quer dizer, a maior parte não, mas. Porque eu, por exemplo, deixa-me só acrescentar uma coisa. Gustavo, Acontece-me às vezes, eu gosto imenso de comédia, vejo muitas coisas, mas às vezes tenho que desligar também Pois. da perspectiva. Eu acho que quem trabalha também deve haver Porque isso, não é? para nós é O uma dia- coisa. É assim, é como o Luís de Matos estar a ver espetáculos de magia, ou seja, nós sabemos o truque. Ou os segredos da magia, aqueles em que Certo, revelam, não é? exato. Um Nós bocado sabemos um bocadinho o truque, sabemos como é que a graça está artilhada, cá está. Pronto. Portanto, o que é que eu consumo? Coisas que me levem para fora de pé, que eu presinta novas, como foi o Ricky Gervais, e como foi os Sopranos, que foi a primeira vez em que se pôde ver aparentemente tipos, não é? Os tais tipos da máfia, que poderiam ser tipões, com uma componente humana e de drama juntos, que Claro. é tudo o que eu amo, é tudo o que eu gosto, porque como sou atriz, eu sempre achei que a tragédia e a comédia se unem e têm precisamente a mesma cor. A minha maior dificuldade enquanto atriz é trabalhar num registro mais neutro, digamos assim, tons pastel. Eu gosto de coisas fortes. Portanto,
o meu maior sonho em Portugal era fazer uma série de dramedy, verdadeiramente, onde se pudesse explorar, e há tantos tipos portugueses maravilhosos, tipões, mas com a tal alma, nesse tal suporte mais cuidadoso, porque o problema é que a comédia agora está na moda e tal, mas as Netflix, etc. O cinema tem estado a apostar em algumas comédias, mas eu penso que ainda se pode ir mais longe para esse tal registro, lá está, que implica atores e atores, comediantes, esse tal registro em que as duas coisas se juntem, e com qualidade e com textos muito bons e surpreendentes. Mas eu já acho que Portugal tem pessoas capazes de fazer isso. E o meio já está Eu acho que preparado para isso? Eu acho que a maior parte das pessoas, hoje em dia, eu vejo pela minha filha, consome muito tudo o que se faz nos tais HBOs, Netflix, etc. E a nossa própria ficção portuguesa. RTP Play. Exatamente, A Optus. já ir para campeonatos muito bons, muito bons. Há uma geração de atores também já muito bom, muito... Capaz. Sim, não, estava a dizer sem tiques à moda antiga, naquele sentido e tal. Portanto, deixa aqui o desafio. Quem quiser criar... Contactem Maria Rueff. Exatamente. Pelas formas que Deixem-me uma possíveis. carta à porta do Vilar. Ou então vão assistir e Vão depois, assistir e depois depois- abordem, exatamente. Quem sabe. Curiosamente falámos aqui há uns episódios de Sopranos, Sim. falámos de Succession. Olha, eu vou-te dizer, a seguir à pandemia aconteceu uma coisa inacreditável, que é, não sei porquê, a maior parte das pessoas consumiu séries durante a pandemia. À barda. E viu tudo. Eu fiquei completamente incapacitada de me concentrar em frente a um ecrã a consumir fosse o que fosse. Portanto, tinha que mexer, não sei Claro. se era por estar em casa, aquelas coisas, Precisamos de lavar libertar. paredes e pronto. E voltei a uma prática que gosto muito, que é ler. Eu sei que isto pode parecer uma coisa óbvia, mas nem sempre hoje em dia, com rapidez, a pessoa se dá ao prazer de estar uma tardada assim a ler de forma lentamente, não é a despachar coisas e a ver Sim, o telemóvel sim, e sim. tornar a ler e coisas e a estudar. E portanto, tenho ainda guardadas o Succession e o White Lotus, que já me sim, foi sim, sim. absolutamente Já. recomendado, mas ainda não vi. Portanto, não sejas Mas spoiler. não, zero spoiler, zero. E ainda há uns episódios apanhei Mas e sabes que eu odiei. gosto de consumir O- assim, tipo... brum. Agora é tudo, não é? Aliás, Pois. os Sopranos foi isso. Foi Comprei aquela caixa e depois vi tudo junto. Eu gosto de ver tudo junto. Não tenho fico muito ansiosa à espera dos próximos episódios. E nos livros, na literatura, o que é que gostou mais de ler nessa altura? Ou é a comédia ou aí também se afasta? Não, tudo Zero. completamente Fora. tudo completamente fora. Lá está estes novos autores, Isabela Figueiredo, Dulce Maria Cardoso, para falar dos nossos portugueses, para não estarmos sempre a falar das Sim, sim, sim. pessoas lá de fora. Afonso Cruz, o João Tordo, há uma data de novos escritores, a biografia do Pessoa, que é interessantíssima porque nos enquadra a história e os sítios onde ele andou enquanto cônsul. Há uma data de coisas portuguesas muito boas para consumir, que não seja só necessariamente séries. Sim, Enfim. E Lá de fora. expande-se além dos livros, não é? Chega agora ao teatro também. Sim, claro. Felizmente temos tido também Sim. lá está, esta evolução nas séries. Agora tivemos, por exemplo, vai estrear agora a segunda série portuguesa da Netflix, não é? Rabo de Certo. Peixe. Uhum. Que também não é o João Tordo, é o João Tordo É do e João o Tordo. Hugo Gonçalves. Certo. E Sim, muitos estou-me a escritores esquecer estão a escrever. Augusto Fraga, Certo, acho que é isto. não é? exatamente. Disse bem? É, Penso que exatamente. Eu sei, são mais pessoas da tua geração. A Maria tem desejo de voltar a ter, por exemplo, uma série sua do estilo. Do estilo o Programa da Eu ia Maria. dizer o programa da Maria, mas poderia ser algo não necessariamente naquele formato. Certo. Sketches, não é? Uhum. Coisas desse género, mas uma coisa mais narrativa, mais uma sitcom ou um dramedy. Ou um dramedy. Sim, ou seja, eu Mas Eu a vou própria dizer Maria uma tem coisa. ideias para isso. eu tive durante muito tempo apresentei-as até a direções de programas Pois. que, enfim,
que não viram os projetos, A não luz do viram a dia. luz do dia. Por isso é que eu te Como digo sempre que costumamos não é dizer. bem igual Claro. ser mulher e homem em Portugal, ainda, infelizmente. Mas pronto, continuando, não venho aqui para fazer política. Embora apeteça muito, estamos no Expresso. O que é que eu te quero dizer com isto? Tenho muita vontade, tenho ideias, mas eu nunca tive grandes necessidades egóicos ou de protagonizar. Ou eu, quando te digo que aceito as coisas para me reinventar, é porque aquela equipa, aquelas pessoas, ou há qualquer coisa que eu sinto que é novo, ou qualquer coisa que eu sinto que preciso de dar aos outros, é isso que me faz aceitar. Portanto, no momento em que eu sentir, como a equipa maravilhosa do programa da Maria, que eram, enfim, os autores que escreviam, aliás, foi uma das minhas condições, para tu veres como eu sou uma mulher leal e de amores, disse na altura ao Emílio Rangel, que contratou o programa da Maria, faço o Que é na programa, SIC. mas não deixo o Herman Sick, ou seja, Claro. lá está, eu não tinha nenhuma necessidade nem de matar o pai, nem de ter protagonismo, era pelo prazer de fazer coisas novas com aquela equipa que também escrevia o Herman Sick, os tais. Os tais guionistas maravilha. Uhum. Portanto, se eu sentir que há uma nova equipa de pessoas que me interessam e que o tema ou o estilo me seduz, eu visto absolutamente a camisola. Não por necessidades de protagonismo, mas por sentir que vamos fazer qualquer coisa de novo ou diferente ou divertido. É isso que me faz mexer. E numa perspectiva mais geral, acha que a comédia tem-se conseguido reinventar também? Acho que a comédia em Portugal ultimamente herdou muito do que se faz lá fora. Eu não sou muito fã desta coisa dos roasts e destas. Acho que não é humor, acho que o humor para mim implica sempre uma cambalhota de inteligência. E acho que está tudo um bocadinho no mesmo saco entre socar e fazer humor, que não é a mesma coisa, mesmo não é, mesmo o humor negro. E isto não tem a ver com gosto pessoal. Eu posso me rir de uma piada duríssima porque sinto que é uma piada, porque é uma elaboração de inteligência. Dizer mal por dizer mal, e eu acho que a comédia tem muita gente hoje em dia que és o maior, parte aquilo tudo. Partir aquilo tudo não é ir para cima de um palco, agarrar um microfone e dizer eu não sei quanta coisa. Isso não é nada. Isso não é mesmo nada. Mas enfim, é como ao mar. Há de deitar fora o que não presta, no sentido de o que for arte, eu acredito que há de ficar. Mas não é só um fenómeno português, é um fenómeno mundial. Especificamente a comédia, acha que fomenta um pouco às vezes esse fenómeno, porque acaba por ser ali uma sala inteira a rir, ajuda a pessoa... Fomenta ou fomentou, mas eu acho que, mais uma vez te digo, tem tudo a ver com esta história das redes sociais, das pessoas. Ser comediante, eu disse sempre, implica uma bravura. Por exemplo, esses talk shows ao vivo que eu fazia com o Herman, que era público verdadeiro, não era público pago a assistir, no São Luís ou no Rivoli, eram convidados de uma importância muito grande para o país, primeiras damas, presidentes de Câmara de Lisboa, etc. Quando o Hotel Saraiva de Carvalho, Maria João Pires, ou seja, quando se fazia uma rábula com estas pessoas, já eram muitos guionistas, não era só o Ricardo, eram várias pessoas a pensar as tais piadas, porque todas tinham que resultar. E depois tinha de haver a tal preocupação de elegância, que eu adoro, inteligência, bom gosto, bom senso e percepção de que toda a gente entenderia onde é que nós estávamos a querer chegar. E claro que funcionava como uma espécie de tribunal popular, não é? Porque vou dar um exemplo do João Soares, quando pôs os primeiros parquímetros em Lisboa. Eu fiz uma rábula em que o obrigava a pagar para ele se poder sentar na cadeira do talk show. Tem que pagar, desculpa, agora tem que se levantar, pronto, etc. Mas lá está, chegar a esta coisa que é do senso comum de toda a gente, mas ao mesmo tempo critica a política dele, mas não o enxovalha. Eu nunca falei da condição física do Presidente da Câmara, ou se o Presidente da Câmara era grisalho, ou não grisalho, ou careca, ou não. Faço-me entender. E hoje em dia deixou-se esta prática.
deixou-se esta prática de inteligência, de elegância. É raríssimo, são raríssimas as pessoas que os fazem. É só socar. O que é que acontece? Em vez de tribunal popular ou levar uma plateia à gargalhada porque reconhece aquela crítica, o que acontece é um circo romano. E isso não é, para mim, não é humor. Ou para mim é o tipo de humor que não me serve. E mais uma vez digo, não tem nada a ver com o humor negro, nem nada a ver com essas coisas. Estes roasts, estas graçolas, estas coisas de desfigurar as pessoas porque estão vestidas assim ou porque casaram Y. Ou... Sabes que o que me preocupa hoje em dia é todas estas coisas. Eu acho que há uma necessidade de chegar muito rápido aos sítios e, portanto, perde-se o brio, a ideia de trabalho no sentido da pessoa se cultivar, não é? A nossa capacidade de atenção também já é cada vez menor, portanto as pessoas consomem rapidamente. Eu chego, por exemplo, eu e o meu Chico, pomos no Instagram, vamos estar Vilaré. Pergunta em baixo, logo, primeiro comentário, quando é que vem a Lisboa? Portanto, isto só prova que as pessoas não consomem bem. As pessoas, no fundo, fazem scroll e nas televisões a mesma coisa e em tudo, infelizmente, a mesma coisa. Isto para dar a entender que é preciso uma grande bravura para ser um comediante, porque está ali a lidar com sensibilidades, e é preciso uma grande cobardia para esse tipo de gargalhada de ganda maluco, partiste aquilo todo, de estar na net sob como é que se chama aquelas tralhas, não é um avatar, é um não sei quê, cobardamente a dizer arrasa, ou diz-lhe coisa, ou numa plateia, parte isso tudo, e as pessoas vão atrás do que acham que é coragem, mas não é coragem, é cobardia. Isso... dizer mal do outro só por dizer Sim. é cobardia, não é coragem nenhuma. A comédia pode criar então assim esses espaços de... Não é comédia, foi a sociedade. A sociedade confundiu. A comédia não tem nada a ver com isso. É o que eu te digo. Isso não é comédia, é circo romano. Que não tem nada a ver com o circo. Se algum dia as pessoas entendessem o prazer que dá conseguir uma gargalhada através de uma equação cómica mais elaborada, mais... Fazer uma boa piada, não é? No fundo, é isso. Tentariam, pelo menos, porque é tão bom. Mas pronto, é o que eu te digo. Não é só na comédia, a sociedade está toda ela assim, toda ela preparada para o que é um fogo-fato, 5 minutos de fama, ruído, buzz, o tal buzz. O mundo vive de fake news, como é que não há de viver de fake... Clickbait, como é que não há de viver de fake coisas, fake piadas? Fake piadas, acho que é um bom termo para resumir esta... Exatamente. esta parte. Maria, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, eu. Vamos terminar com por me entrevistares ainda sem nasceres. Tens revisitado uma vida que não fazes ideia nenhuma. mas muito obrigado por ter Obrigada, aceitado, a sério. Vamos terminar com um excerto da série Absolutely Famous. Ficaram, tens razão, mas ficaram, no fundo ficaram absolutamente famous. Tanto ficaram que a Joanna Lumley foi à coroação do Charles III. Foi? Portanto, então foi. é exatamente por isso que me enganei. Repara, a Inglaterra privilegia os seus comediantes. Estavam lá todas as grandes comediantes, incluindo Maggie Smith do The Crown. Então, agora vou dizer bem. Absolutely fabulous. Joanna Lumley e... Exato. E Jennifer Saunders. Exatamente. Também ainda não tinhas nascido, acho eu. Vamos lá ver. 92 transmissão original. Não. Menos 6 anos. Pronto, é isso. Estavas no metaverso ou lá o que é? Metaespaço.
Vamos terminar então com um certo desta série Obrigada. britânica da BBC. Da nossa magnífica que havia na RTP Britcom, que era Exato. onde consumíamos tudo o que era maravilhoso. A Maria está no Instagram, em Maria Rueff, eu em Gustavo Rito Carvalho e o podcast em humoraprimeiravista.podcast. As fotografias são do João Pedro Moraes, as ilustrações do Nuno Amaral, os jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas nas plataformas de podcasts. Muito obrigado, Maria. Obrigada, obrigada. Are these today's? Yes, sweetie. Anything in them? Not much, darling, no. MP in drug craze, sex romp shock with fash mag slag. No. Well, there is that. Thank you very much, sweetie. Well, in fact, you're front page in most of them, darling, but it has only been a day, you know. Oh. I mean, who could still possibly be interested in reading all this? His wife? Listen, Safi, I am the victim in this case. I mean, he's just using me for publicity. He's just riding on my back to get his pathetic little face in the papers. Exactly, sweetie. Patsy's had the hassle and trauma. She's been forced to leave her flat, darling. Forced? Even the cockroaches left that hole of their own accord.